aquecimento, porque para participar de um festival de humor, tá? Conte as piadas que acabou de conhecer a uma pessoa com quem mora. Procure se lembrar dos elementos presentes, tá? Então, essa é oral, ok? Vocês vão escolher alguém aí da família para passando um carro aqui, Pia. Foi mesmo? Eu vou para a próxima, tá? Vou para a página 13 agora. Bullying não é divertido, ok? Todo mundo está acompanhando aí comigo, página 13, tá? Bullying não é divertido. Vocês já sabem o que é bullying, né? O que seria bullying? O que vocês entendem sobre bullying? É o quê? Uma brincadeira que as pessoas fazem com os amigos só por causa que eles são diferentes. Como... Brincadeira não. Assim, o que eles fazem, né? Que por a pessoa ser gorda, baixa, alta, magra, etc. Isso, é quando... Pode falar. Não foi sem querer. Tá? O que acontece? O bullying, ele está interligado a uma agressão, ela pode ser verbal, tá? Ou ela pode ser física, quando a pessoa, o agressor, ele chega a bater no outro, tá? E relacionado também, como a Júlia falou, a determinadas brincadeiras, ao ponto dessas brincadeiras não estarem fazendo, né, tendo graça com o próximo, com quem está recebendo. Então, o bullying é voltado para isso, né? Ele é a agressão física e a agressão verbal que uma pessoa sofre. Pode ser um grupo de pessoas, geralmente o bullying ele é muito intenso nas escolas, tá? Que é o ambiente ao qual vocês passavam, né? Até então, a maior parte do tempo. Banheiro, tia. Tá? Pode, mamãe. Então, alguém quer ler? Eu vou ler aqui o começo e depois alguém lê aí o diálogo, tá? Eu quero. Então, os alunos, tá bom. Aí vai ler o diálogo. Os alunos da Escola Mundo Mágico deram muita risada com as piadas que leram juntos e começaram a perceber o que diferenciava esse gênero textual de outros textos narrativos, como a crônica e o relato pessoal. Ao conhecer a segunda piada, Elefante no Cinema, Otávio lembrou que há quem chame os outros de elefante, com a intenção de dizer que essas pessoas estão acima do peso. Alguém lê? Eu. Pode ler. É o menino, né? Pode. Posso ler o outro, tia? Uma vez vi um menino chamando uma garota de elefante só porque ela era um pouco gordinha. Isso não é uma brincadeira. Na verdade, atitudes como essa são exemplos de bullying. Então, bullying é palavra de origem inglesa que indica atitude com o objetivo de intimidar ou agredir alguém. Então, como eu disse, está interligado à agressão física ou verbal. Então, piadas ou brincadeiras sobre características físicas ou de personalidade dirigidas a uma determinada pessoa não são engraçadas para quem virou motivo de risada. Atitudes como essa dá-se o nome de bullying. Você ou alguém que conhece já foi motivo de risada de uma forma que não gostou? E aí, vocês já passaram por isso? Eu nunca. Nunca? Que bom. Alguém já passou por isso? Eu nunca passei, mas já estive. Mas você já viu, já presenciou? Já. Ah, eu também. Ok. Qual foi a sua reação ou da pessoa que você conhece? Então, você que viu, qual foi a reação da pessoa que Eu fiquei passou? também muito triste, né? A ver a pessoa. Eu fui ajudar, falei com Eu fiquei ela. triste. Ficou triste, foi ajudar. Foi no colégio. Aí eu fui e falei para a diretora. Ah, muito Foi no bem. colégio também. Ah, entendi.
Na sua opinião, em uma situação de bullying, o que deve ser feito? Então, o que deve fazer a pessoa que vocês que presenciaram, no caso, quem está com o nome Alcilene Sou eu, Alana. pronto, a Eu, Alana, tia, eu fui falar pra mãe da menina que tinha feito isso com a minha amiga. Aí ela pegou, reclamou com a menina e deixou ela de castigo. E pediu desculpa. Pronto. Oi? Pode falar. Por causa do meu dente. Entendi. Aí, no caso, as atitudes são essas: comunicar a direção, comunicar o professor, e aí, na medida do possível, a coordenação, né, também, né, no caso, a direção, a coordenação, os professores vão chamar a família, enfim, e tudo ser conversado, ok? A professora Nádia explicou à turma que ter autoconfiança pode ser uma forma de não se deixar abalar por situações de bullying. Então, assim, o que é autoconfiança? É quando você confia em si. Você confia que tudo que aquela pessoa está falando é mentira, né? Que aquilo não lhe ofende, tá? E ignorar, certo? Determinadas situações. É claro que se isso se tornar constante, fazer aquilo, né? Fazer o indicado, que é conversar com o professor, com a coordenação, a direção, os seus pais, enfim. Você se considera uma pessoa autoconfiante? Vocês se consideram pessoas autoconfiantes? Vocês confiam em si? Eu confio. Confio em mim mesmo. Sim. Eu me considero. Às vezes tem momentos, tá? Vou ser sincera, tem momentos que não se considera. É bom a gente trabalhar sempre nisso. O que eu faço, às vezes, tem momentos da minha vida que eu não me considero autoconfiante. Eu fico meia, né, eu fico meio com receio de determinadas coisas. Também. Mas eu sempre vou trabalhando comigo, que eu preciso enfrentar, que isso tudo vai passar. Então, é questão de trabalhar com si mesmo. Tá? Vamos lá. Na sua opinião, quais características definem uma pessoa que confia em si mesma? Então, que características tem uma pessoa que é autoconfiante tem que ter? Uma pessoa que não liga pro que os outros falam. E isso, uma pessoa que não... Tomar atitude, falar com ele, dizer assim, por causa disso, fala com ele, com a pessoa que fez bullying com você. Dar uma resposta pra ele, né? Isso, uma pessoa que haja de maneira diferente, não igual ao agressor. Então, coragem. você mostrar, exatamente, você teve coragem de se mostrar diferente dela. E você tem uma postura diferente. Às vezes, você fazendo isso, a pessoa ela fica ressentida, e às vezes ela vem até pedir desculpa, percebe que errou. Abala a pessoa, ela não quer ir pra escola, né? Pode ter até depressão. Eu falei no caso da questão da autoconfiança, por exemplo. Se alguém vem e lhe agride, tanto verbalmente como fisicamente, você rebate aquela agressão, você trata com a mesma moeda, você está mostrando que você é igual ao agressor, não é verdade? Então, você tem que se mostrar diferente. Ignorar, deixar passar. Falar com ela. Não deixar passar, mas assim, não absorver aquilo. Dizer, não, eu não sou isso. Não fazer de volta, né? Se me chamarem de 4 olhos, por exemplo, né? Não, eu não sou. Eu preciso, é um acessório que eu utilizo. Entendeu? Porque muitas pessoas, quando fazem com outra, vou dar o troco, né? É isso. E é isso que acaba se tornando um efeito dominó, né?
Porque um vai e agride, o outro vai e revida. Aí o outro vai porque revidou, vai e agride. E fica nesse jogo. Então vamos lá. Essa produção vai ficar para casa, tá? Vocês vão produzir uma piada. Então, depois de dar tanta risada com as piadas que a professora Nádia apresentou, o próximo passo para a turma da Escola Mundo Mágico era criar um repertório com aquelas que seriam contadas no Festival de Humor. Você também fará isso recontando 2 piadas por escrito e oralmente. Para isso, é importante seguir a sequência abaixo, tá? Então, preste atenção nas pessoas engraçadas que você conhece, sejam elas famosas ou não. Observe os gestos, tá? A entonação que elas utilizam para contar essas piadas. Então, peça a alguém próximo a você que lhe conte algumas piadas. Vocês podem pedir aí aos seus familiares, né? Quem aí é o comediante da família que gosta de contar as piadas, que lhe contem, tá? Se quiserem, ou podem estar pesquisando piadas né? Mas tomem cuidado para determinadas piadas, tá? Da faixa etária de vocês, ok? Porque tem piadas que são para pessoas mais velhas, né? Para adultos, e aí são, né? Vejam as piadas, tá? Escolha 2 delas, levando em consideração o seu público, ou seja, os colegas da escola. Conhecer bem a sua audiência aumenta a possibilidade de selecionar uma boa piada. Então, vocês vão, né, ver que é importante o assunto seja adequado ao público, tá? De forma que as pessoas se divirtam assistindo a sua apresentação. Com as piadas selecionadas, é hora de redigir seus textos. Tá? Então, aí, a partir do momento que vocês pesquisaram, se inspiraram em algumas piadas ou algumas que vocês já ouviram falar, vocês vão criar o texto de vocês, tá? Você pode fazer uma breve introdução antes de contar essa piada, tá? A fim de que as pessoas se identifiquem com o assunto, ok? Assimile bem o conteúdo. Não é necessário decorar. O importante é estar à vontade com esses textos, tá? Depois de dominar bem o conteúdo, você deve contá-las a alguém que não as conheça, tá? Aí ele está falando de uma apresentação de festival de humor. A gente não vai fazer exatamente isso, tá? Vocês, na aula que vem, na semana que vem, vão estar com os textos. E aí, na aula mesmo, cada um vai contando uma piada divertida que encontrou, se inspirou, e vai contando, tá? Quem quiser contar. A gente criar, né, tia? Isso. Mas vocês podem se inspirar em piadas que já existem, só modificar alguma coisa, tá? Precisa, né? Até porque ninguém tem o dom aí. Observe os conselhos, nem eu, na verdade, eu não sou tão engraçada para escrever piadas. Eu não tenho talento para isso. Observando os conselhos do seu primeiro ouvinte, ensaie para uma apresentação, enfim. Você também pode gravar-se. Isso é opcional, tá, gente? Eu não está sendo obrigatório fazer isso, não. Depois dessa fase inicial, seu professor vai marcar aí para apresentar, mas aí é como eu falei, em vez de apresentar em sala de aula, né, vocês vão estar apresentando pelo Meet mesmo, tá? Contando, né, as piadas. Ok? Vocês acham que semana para quarta que vem tá muito em cima? Querem ir para a próxima? Quarta que vem já vai ter A piada é um texto curto, não tem muito o que se falar. É igual o texto todo, bem pequenininho. Pronto, então eu vou deixar para semana que vem, tá? Uhum. Então vai ficar a tarefa, Sábado, a tem um dia proposta pra de fazer. produção Sábado eu tô livre, né? é para quarta que vem, então vocês têm ainda o resto dessa semana e o começo da outra, tá? Porque Então a assim, proposta como tarefa, vou deixar aqui no chat. Tia, Oi, posso contar uma piada pra senhora? pode, meu amor. Sabe por que a plantinha não vai no médico de manhã? Por quê? Porque só tem médico de plantão. Ah, ela foi boa. boa. Essa eu nunca tinha ouvido, não. Nem eu.
Tia, posso contar uma também? Pode? A senhora conhece a piada do viajante? Não. Quando eu voltar, te conto. Ah, essa eu também não conhecia, não. Tia, a senhora Eu vou sabe a contar piada do porque eu pônei? não sei, eu sou péssima pra piada. Deixa eu Tia, a lembrar senhora uma. conhece a piada do pônei? Não. Pônei eu. Ah, eu sei uma da galinha, mas acho que não tem muita graça. Uma galinha falou para outra. Uma galinha estava fazendo café com a outra. Aí uma disse, pó, pó, pó. Aí a outra respondeu, pó, pó. Ah, Não tem muita graça. Vamos lá. Eu vou começar a página seguinte já. Pelo menos a parte introdutória, a página 16. Vamos revisar 3 assuntos, aliás, 4 assuntos que vocês já viram, tanto nas aulas de português quanto nas aulas do preparatório, tá? Que são os substantivos, adjetivos, verbos e pronomes, tá? Todos eles fazem parte das classes das palavras. Por que que dentro da gramática nós temos essa divisão? Para que haja uma organização, tanto na nossa fala quanto na nossa escrita. Porque já pensou se eu chegasse aqui, se não existisse gramática? Finge que não existe gramática, vocês não têm gramática, não existe gramática no Brasil, enfim. E cada um tivesse a liberdade de falar da maneira que desse na telha, que viesse à sua cabeça. Nós conseguiríamos nos entender? não. Não, né? Por quê? Se eu chegasse aqui, não existe classe de palavras, eu vou conversar com vocês. Gente, menino foi estrada agora, próxima aula, celular, estojo, computador. Faz sentido? Não, Eu manda falei ver, tudo né? que veio na minha mente. Não tem gramática, eu falei tudo que veio à minha mente. Não é? Eu falei da maneira que eu quis. Vocês conseguiram entender? Fez sentido? Uhum. Não fez sentido, né? Então, assim, a gramática ela existe para que nós possamos organizar a nossa fala. Então, a construção do significado, do sentido que vocês estão tendo no que eu estou explicando, quando vocês retornam, né? Dão esse feedback a mim, quando vocês escrevem, quando vocês leem o material, tudo isso existe, está bem organizado por conta da gramática. Então, ela é fundamental. Então, as classes, elas vêm para ajudar a gente nessa organização, certo? Então, vamos começar aí pelos... Vamos lá. A professora Nádia preparou uma surpresa para os alunos. Além do festival, eles participariam de uma apresentação do grupo Gargalhada da Saúde. Ela mostrou a eles um e-mail que tinha trocado com a diretora do grupo. Alguém quer ler o e-mail? Eu. Pode ler. Boa tarde, professora Nádia. Agradeço pelo interesse que demonstrou em participar de uma apresentação do nosso grupo. Toda a equipe ficou muito satisfeita com esse reconhecimento. Tenho certeza de que será uma experiência incrível. As crianças. Agora vai, Caio. Para a caracterização, seria interessante que, no dia da visita, os alunos levassem uma roupa colorida, nariz e peruca de palhaço. Em breve, confirmarei a data e o local em que deverão estar presentes. Até logo. Pronto, vamos lá. Então, ao ler o e-mail, tá? A Anitta percebeu que a diretora do grupo Gargalhada da Saúde indicou alguns objetos
que a turma deveria levar para a visita ao hospital. Releia o texto e sublinhe o trecho em que é listado o que as crianças deveriam levar. O que elas deveriam levar? Roupa colorida, nariz e peruca de Roupa palhaço. colorida, nariz, Isso, peruca de aqui, ó, levassem uma roupa colorida, nariz e peruca de palhaço. Vocês vão grifar isso aí. Pronto. Todo mundo já grifou? Então, ao ler o e-mail... perdão, eu ia reler. Você aprendeu que os nomes dos objetos pertencem a uma determinada classe de palavras. Eles podem ser classificados como o quê? Qual é a classe de palavras que dá nome aos seres, às pessoas, a tudo que está ao nosso redor? Como? Quem falou? Pode repetir? E aí? Que classe de palavra é essa? Como? Substantivos? Foi isso que você falou? Não, tia, foi sem querer. Ah, pronome. não. Substantivos. Substantivos é a classe de palavra, né? Isso, substantivos. Os substantivos, a classe de palavra, ao qual nomeia tudo. Então, pessoas, o meu nome é um substantivo o quê? Aí, dentro do substantivo, nós temos as classificações dele. Então, Nome é nome, isso, o meu nome, Iana, professora Iana, é um substantivo próprio. E o Estojo. é assim. Estojo é um substantivo o quê? Comum. Comum. Por que que ele é comum? Porque existem vários estojos iguais a esse. Tem um padrão, uma fábrica que faz isso. E é um objeto comum. E já E assim, o meu nome, isso. tem assim, é pra senhora. Só que a senhora é diferente da outra pessoa que tem o mesmo nome. Exatamente. O que acontece? Existem outras Ianas espalhadas por aí, existem. Porém, elas não são iguais a mim, né? E existem outras Maria Júlias? Existem, mas elas não são iguais do quinto ano A, certo? Então, assim, próprio, nome de países, nome de cidades, de ruas, de bairros, substantivo próprio, de pessoas, objetos específicos, que não têm cópia, enfim. Embora, por exemplo, exista trocentas ruas que se chamem Santa Terezinha, por exemplo, que eu já vi várias ruas que têm esse mesmo nome, não tem uma rua, elas não são iguais, não tem as mesmas casas, não tem o mesmo padrão, certo? Uma pode ser uma ladeira, a outra não. Então, são nomes próprios, tá? O comum, a garrafa, o estojo, o celular, o bolso, o notebook, todos eles são substantivos comuns, porque existem várias cópias, vários tipos, né, iguais a ele. Existem, então, vários tipos. Os substantivos, eles variam no gênero. Então, por exemplo, eu tenho o substantivo o menino e a menina, o substantivo masculino e feminino. Eu tenho o singular, ou seja, ele varia no número, singular e plural. Eu tenho o menino, eu tenho os meninos. Eu tenho a menina, as meninas, tá? Existem, é claro... Oi? E se for, tipo, eu acho que eu vou estar errada a pergunta, ou alguma Pode coisa assim. E se for, tipo, vários meninos e várias meninas no lugar só? Os meninos... aí não, a gente pode usar as crianças, que aí é um substantivo comum de dois, se eu não me engano. É um substantivo comum de dois. Ele serve tanto para um quanto para outro, tá? Ele é neutro
E ele não tem a forma masculina ou feminina, tá? Porque ele já define pessoas de gêneros opostos. É igual a testemunha, a vítima. Eu não tenho o testemunha. A testemunha a gente já sabe que pode ser um homem, pode ser um menino, uma menina, uma mulher, tá? A vítima também pode ser um homem, uma mulher, não varia. Serve para os dois. Entenderam? É igual os epicenos, que são substantivos específicos para animais, que eles só variam de acordo com macho ou fêmea. Por exemplo, a formiga macho. Quer falar alguma coisa, Liane? A formiga macho ou a formiga fêmea. Não tem a formiga e o formigo, né? A baleia macho, a baleia fêmea. Não tem a baleia e o baleio. Então, aí é epiceno que chama esse tipo. Ele vai definir o gênero por macho ou fêmea. Golfinho seria qual? Golfinho macho, golfinho fêmea. Não tem a golfinha. Igual a cobra. A cobra também. Macho ou fêmea. Não existe o cobro. Né? Tubarão, não existe tubaroa, né? Não existe tubaroa. Tá? Então, aí são... Existem os Mas assim, irregulares. tia, por que não existe não tem tanto tubarão é tanto para feminino e tanto masculino? O porquê? Assim, algumas explicações da gramática, o porquê dizer ao pé da letra para você é bem difícil, porque existem vários conceitos aí. Pode ser o conceito, a gente chama de etimológico, que é do surgimento dessa palavra. O conceito cultural, porque modificou o nome. Igual, por que aqui é tubarão e nos Estados Unidos é shark? Entendeu? Oi, Williane, tá falando alguma coisa? O seu áudio eu não consigo. Ele tá muito baixo. Tá cortando baixo. Por quê? Não dá para ouvir. Tá bem baixo. Oliane, repete mais alto. É como se tivesse abafado, cortando. Eu não estou conseguindo identificar o que tu está dizendo. Se tu puder digitar. Ah, peraí. Então a gente sabe que a cobra é fumar. Aí Aí depende da espécie. Isso aí é só a professora de ciências que pode explicar para você. Tá? Mirando ela. Como vê o cachorro e a cachorra. Não. É porque determinados animais, para a gente definir quem é macho ou fêmea, às vezes é pelo tamanho, às vezes é pela coloração, né? E tem um canto específico para se ver se é macho ou fêmea, entendeu? Aí né, é algo mais... Tia, e o quarto quesito, você vai fazer? Vamos fazer, tá? Deixa eu continuar aqui. Então, substantivos. Terceiro quesito. No texto, além de substantivos comuns usados para nomear objetos, há substantivos próprios no texto? Sim, Nádia e Alessandra. Isso. Então, temos sim, Nádia e Alessandra, tá? Eu tenho mãe de falar Alexandra, porque é o nome da minha madrinha, eu me confundo. Então, Nádia e Alessandra são substantivos próprios, tá? É tipo Pokémon? Como assim, Pokémon? A questão de macho ou fêmea é porque o Pokémon não é baseado em espécies de animais. Aqui tem alguns que fogem um pouco do padrão, né? Alguns são baseados em objetos, como Magnamite, Magnetron, que eles parecem aquelas porquinhas, né? Que a gente usa parafusos e tal. Maquinário, né? Ele parece. Pode falar, Caio. Tia, Oi. já que o Liane perguntou cobra, que é difícil, eu vou perguntar como é que a gente sabe o sexo da flor, já que é mais difícil.
Então, depende da espécie. Por exemplo, eu sei da oitizeira. Aliás, de várias espécies de plantas, a gente define o macho e fêmea. Geralmente o macho não dá fruto e a fêmea dá. Por exemplo, a oitizeira, macho, ela não dá a frutinha, o oiti. Vocês já viram o oiti, aliás? É uma fruta amarela, ela é bem, assim, meio redondinha. É ruim, não gostei muito não. É amarga. Aí pronto, lá em casa, onde eu morava em Rio Preto, na calçada tinha a fêmea. Aí a fêmea, ela dava as frutinhas. Se ela fosse macho, se a planta fosse macho, ela não daria, entendeu? A resposta do 2 é substantivo, meu amor. Gente, eu acabei de explicar, né? A classe de palavra que estava lá. Entendeu? Substantivo. Ok? No caso, vamos agora para o próximo. Além de vários nomes, a diretora do grupo Gargalhada da Saúde utilizou em seu e-mail palavras que indicam ações. Sabendo disso, faça o que se pede. Volte ao texto e circule 5 palavras que expressam ação. O que seriam, então? Qual é a classe de palavra que expressam ações, estados ou fenômenos da natureza? Qual seria? Repete. Qual é a classe de palavra que trabalha em cima da questão das ações do sujeito ou está relacionada a estado ou a fenômeno da natureza? E aí? Williane quer falar. Juliane, o quê? Ela ia falar. Pode falar. Esqueceu? Caio? Levassem. Isso, mas aí qual é a classe de palavras que elas pertencem? Ação. Isso, expressação. Qual é essa classe de palavra? Como é que a gente chama essas palavras que expressam ação? Verbo, muito bem. Então, verbo é toda palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Geralmente, os verbos, eles podem ser conjugados, eles variam de acordo com a pessoa, ou seja, a primeira, a segunda ou terceira do singular, e variam no número, né? No caso, a gente tem a forma singular, ou a primeira e a segunda e a terceira do plural. Então, vocês conseguem identificar aí no e-mail 5 verbos. Ficou de sentido isso que ela falou. Tenho certeza que será uma experiência incrível. As crianças... Ficou sem sentido. Porque ela colocou experiência incrível. As crianças e não deu continuidade. Será incrível às crianças. Será incrível às crianças. Para as crianças. Tenho certeza de que será uma experiência incrível às crianças. Ficou meio estranho. Seria adequado ela ter botado para, né? Para as crianças. Eu acho que pode ter faltado na hora também de digitar alguma coisa do livro. Vamos lá? Identifiquem para mim, então, 5 verbos do texto. Tem 5? Tem, até mais. Levassem é uma, né, tia? Isso, já achou um. Ó. Levassem, do verbo levar, tá? Já é um verbo. E quais Agradeço. são os Interesse. Agradeço, não. Interesse não é verbo. Então, já temos agradeço e levassem. E isso, qual? Demonstrou. Demonstrou, muito bem. Já temos 3. Ó. Agradeço, Confirmarei. demonstrou, qual? Confirmarei? Confirmarei. Isso, confirmarei, já são 4. Então, tem agradeço, demonstrou, aí vocês vão grifar, tá? Agradeço, demonstrou, levassem. Cadê confirmarei? Eu perdi ele aqui. Confirmarei. Presente. E qual é o outro? Cadê? Toda a equipe ficou.
Qual o outro que você falou? Qual eu te agradeço, levassem, confirmarei. Isso. Demonstrou. Onde demonstrar? Caracterização. Não. Reconhecimento. Participar. Experiência. Reconhecimento, tia. Reconhecimento. Presente. Interessante. Não. Deverão. Isso, Palhaço. deverão, muito bem, deverão. Ó. Então temos agradeço. Vou reforçar aí, ó. Aí aqui, ó, temos demonstrou, ok? Aí teve gente né, que não encontrou, mas aqui a gente tem o verbo ficar, ó. Toda a equipe ficou. Já é um verbo. Tenho certeza de que será também é o verbo. Para a caracterização seria, é um verbo. Os alunos levassem, né, que vocês identificaram. Aí aqui não tem mais. Em breve confirmarei que vocês tinham achado. E deverão. Tá? Todos eles são verbos. Conseguiram grifar aí? Eu coloquei 7. Tá certo. Não tem problema. E aqui. Tia, bota no chat para ficar mais fácil. Não, Jalisson, é fácil. Agradeço, demonstrou, ficou, será, levasse, confirmarei, Aqui, ó. deverão. Mas eu não tenho uma boa memória. Vamos lá, eu vou repetir mais uma vez aqui, ó. Agradeço. Por isso você vai grifar. Agradeço. Vai grifando. Acompanha comigo, Jardim. Olha, Você tá vai azul, olha, acompanhando tá comigo? pintando. Achou, Jarlisson? Tá, eu agrafei, agradeço já. Demonstrou. Demonstrou, Já grafei. Isso. O que mais? levassem, E aqui, Levassem aqui, ó. aí eu levassem. Já estava confirmarei, grifado junto com a palavra. Aí, confirmarei. mas você pode circular por Tá cima. grifado. Já tá grifado? Deverão. Mas, Jarlisson, levasse, você pode circular por cima. Eu prefiro sublinhar. Deverão. Grifou? Aí eu deverão. Deverão. Achei. E ficou aqui, ó. Ficou? E tem Tá será bom. também, né, tia? Isso, mas deixa só 5. Não era 5 que a questão estava pedindo? Tá? Tá. Pronto. Vou para o quarto. Posso ir para o quarto? Todo mundo está comigo? Aliás, a letra B, né? E aí, as palavras circuladas são exemplos de? Verbo. Verbos. Aí vocês vão marcar o X aqui, ó. Verbos, tá? Vou para o quinto. O quinto quesito está dizendo os verbos que você circulou no item A da atividade anterior. Além de indicarem ações, eles também indicam acontecimentos do tempo, tá? Existem 3 tempos. Presente, que é uma situação do agora, não o quê? Vai ter tarefa de casa. Sim, eu passei a página 14 e 15. Vou passar aqui mais uma vez, ó, prestem atenção. Não presta É a atenção. proposta de produção, página 14 e 15. Vocês vão produzir 2 piadas, tá? Ah, chegou tarde. Tu tinha caído, foi porque eu expliquei isso agora há pouco. Foi. Ah, tá, entendi. Pronto. Só para reforçar, nas páginas 14 e 15, tem lá a proposta de produção para vocês criarem 2 piadas, tá? Aí ela vai Falou ficar igual a filha de semana que vem. George, Vocês vão Neto ler, isso aí vocês vão ler na próxima aula comigo, tá? Então, essas 2 piadas, antes de você produzir, vocês vão pesquisar ou vão perguntar para alguém
que goste de contar piadas, se conhece. Vocês vão se inspirar nessas piadas que vocês mais gostarem para criar de vocês, tá certo? Entendeu, meu amor? Você que entrou depois, que não estava entendendo. Conseguiu anotar? Anotem aí, tá? Tarefa, páginas 14 e 15. Proposta de produção, beleza? Entendeu o que é para fazer? Posso dar sequência à aula ou alguém está sem entender ainda o que é para fazer? Pode. Ok? Pronto, beleza. Então vamos lá. Existem três tipos, né? Três tempos verbais. Existem o tempo passado, beleza? Que é uma ação que já aconteceu, ficou lá atrás. Temos o presente, que é a ação do momento. E temos o futuro, que é baseado em uma ação que ainda vai acontecer, tá? Vocês têm aí o quadrinho, certo? Vocês vão voltar para a página anterior, onde está o e-mail da professora Nádia, e selecionar 2 exemplos de verbos conjugados nos tempos indicados no quadro, tá? Então, vocês vão colocar aqui 2 exemplos de verbos que estão no tempo presente, 2 exemplos de verbos que estão no passado e 2 exemplos de verbos que estão no futuro, ok? Entenderam o que é para fazer? Ok. Então, pronto, eu vou dar um tempo para vocês fazerem e aí depois a gente faz a correção, tá? Ô, tia, vê só. Oi. Na verdade, são 6 aqui no total. Então, aqui que a gente circulou. Não, agora não. Eu deixei de falar um aqui. Como só eram 5, e eu vi agora, ó. Esse aqui é verbo também, tenho, do verbo ter. Ô, tia, Oi. na hora do B, do quarto quesito, eu acho que saiu da aula. Você pode botar lá de novo, por favor? Quais são as palavras circuladas? É só para marcar um X. É o exemplo do quê? Aquelas palavras que a gente circulou. Você conseguiu acompanhar o quarto quesito letra A? A letra A eu acompanhei. Isso. Então era só a letra B para marcar o X. E aí, são exemplos do quê? Aquelas palavras que foram circuladas na letra A? Eu acho que verbo. Isso, muito bem. Pode marcar aí. São exemplos de verbos, tá? Pronto, aí o quinto quesito, Caio, foi tu que caiu, né, meu amor? No quinto quesito, você vai identificar, então, e separar esses verbos de acordo com o tempo que eles estão conjugados. Então, eu tenho 2 verbos no presente, 2 verbos no passado e 2 no futuro. Aí você vai colocar nos quadrinhos que estão aí abaixo, tá? Tia, Oi, pode falar. Não consigo entender. O banheiro é? Miliano.
Bota aqui no chat para eu ver. Pode, William, pode sim. Tá difícil pra achar o do passado. Tia, o meu tem 5 de 6. Tem todos, viu? Mas eu só circulei. Agradeço, levassem, confirmarei, deverão e demonstrou. É porque, na verdade, nesse quesito ele estava pedindo só 5 verbos, entendeu? Mas tem mais verbos. Seria Apresentação é verbo. Não. seria Mas aí ele não está no passado. É, tem que ver se ele está no passado ou presente ou futuro. O do passado eu não tô achando de jeito nenhum, tia. Mas tem. em breve. Pronto, acabei. Alguém terminou? Em breve é, tia. Não, em breve não é verbo, não. Satisfeita é? Não. Outra uma pergunta. Quando eu falo assim, eu fiquei satisfeita, ficou do passado? Satisfeita ficou no passado? É, porque ela já ficou, não foi? Passou. Ok. Terminei. Alguém mais terminou ou ainda estão terminando? Tia, só tá faltando o do E eu presente. não mais a letra dessa. Tia, só tá faltando o do presente. Ok. Mais alguém está faltando algum? Não. Não? Não. Vamos lá. O que vocês colocaram no tempo presente? Tenho. Isso, tenho e agradeço. Tá? E no passado? Fiquei e demonstrou. Isso, é ficou e demonstrou. O futuro é Porque deverá. ela fala fiquei também? Eu não vi fiquei. Deixa eu ver aqui. Ficou. É ficou. Acertei, menos o de. É, porque ela falou toda a equipe ficou. Eu botei aqui que ficou. Isso, é ficou e demonstrou, tá correto. E no futuro? Deverá. Levarei. Será. Confirmarei e levarei. Deverão e Confirmarei. isso, confirmarei também, pode ser. Podia ser também serão, que ela fala. Eu botei levassem. Coloquei confirmarei e levassem. Eu botei igual. Assim também dá, também, isso. Levassem. Levassem, tia?
Não, acho que levassem expressa a ordem. Assim, né? Conselho e tal. Aí não é imperativo. Ok? Vamos agora finalizar a aula aí no sexto quesito, tá? Posso descer para o sexto? Tá aí no chat o quinto. Todo mundo conseguir acompanhar o quinto? Sim. Vamos para o sexto, ó. Ita reparou que no e-mail, a Alessandra não descreve com detalhes a caracterização que os alunos deverão providenciar para o dia da visita. Então, ele resolveu pesquisar e encontrou um pequeno texto com essas informações. Complete-o com os adjetivos, tá? O que são os adjetivos? Adjetivos são palavras que expressam o quê, gente? Qual é a função do adjetivo? Um novo nome. É o quê? Um novo nome. Não. Repete novamente, por favor, tia. Qual é a função Se ela disse que levassem, seria uma ordem. Peraí, eu voltei pro quinto. Rapidinho. A senhora disse que levassem, expressaria uma ordem. E deverão também. Expressa uma ordem que você deverá. mas é porque tá no... Deixa eu ver aqui o verbo levar, só para confirmar aqui. Aí, no caso, então, os adjetivos, eles servem para expressar o quê? Qual é a função dos adjetivos? Uma característica. Isso. Eles expressam a característica. Ó, tá vendo? O levassem, meu amor, é pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, ele tá no passado, ele não tá no... Na verdade, quando a gente fala de subjuntivo, o modo subjuntivo é o modo que expressa uma ação provável, uma hipótese no futuro. Tem relação. Mas aí, no caso, eu acho que o levassem para se colocar no futuro, não... Entendeu? Entendi. Porque ele é pretérito imperfeito, ele é do passado, lá do modo subjuntivo. Aí apagar o levassem e bota confirmarei. Isso, ou você pode botar confirmarei, e tem um outro que também está no futuro, que é... Deixa eu achar aqui. Aqui, quando ela fala para a caracterização seria... Tem o outro também que está no futuro. Será. Será está no futuro. Tá? Vamos lá? Então, como já tinham falado aí, os adjetivos, a função dele é expressar características do substantivo, dando ele qualidade, defeito, expressando a forma como esse sujeito, esse substantivo, essa pessoa ou lugar é, tá? Então, por exemplo, eu falo, a caneta é azul. Qual é o adjetivo? Caneta. Não. Azul. Caneta azul. Azul caneta. Isso, caneta azul. A caneta é o substantivo, azul é o adjetivo, ou seja, a característica dela, a cor dela, certo? Então, vejam só. A característica, né? Então entendi. Porque assim, o adjetivo é a característica. Então, a característica do que é a caneta. Isso. Eu poderia ter dito também que a caneta é pequena. Então, o pequeno é a característica dela, a forma dela. Adjetivo, tá? Mas tudo que a expressa caneta tem uma característica ponta disso. fina, né? Isso.
Aí o que acontece? Existem os adjetivos que servem, que eles variam no gênero, que eles são chamados de biformes, que eles têm as duas formas. Por exemplo, o menino bonito, eu sei que eu tenho uma menina bonita, tá? Agora, existem os adjetivos uniformes, que são aqueles que têm uma forma só. Por exemplo, se eu digo, os alunos são inteligentes, tá? O menino é inteligente, a menina é inteligente. Não existe inteligenta. Então, ele é chamado de uniforme, que ele tem um gênero só, uma forma só, para os dois gêneros, certo? Então, observem aí, ó. Vocês têm os adjetivos vermelho, grandes, pequeno e largas, tá? Vamos ler, então, o texto para ver quais adjetivos se enquadram nele, tá? Para a gente completar. Então, vamos lá. Roupas de palhaço costumam ser extravagantes para que essa personagem seja vista à distância. Isso ajuda a estabelecer seu aspecto cômico. Cômico é engraçado, tá? Por essa razão, as calças do palhaço são, em geral, muito... Vermelho. Largas. 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 Isso. Vamos ver se é largas aqui. Pode ser grandes. Na verdade, é grandes, tá? Nesse caso aqui, são, em geral, muito grandes. Ok? Grandes. Não é largas, não, tia? Não, são grandes. Aí, porém, seu casaco normalmente abotoado é muito... Largas. Não. Pequeno. Pequeno, tá? Olha, presta atenção no... Pequeno? É pequeno, isso. Presta A seguinte atenção. primeira. Aqui é grandes e aqui é pequeno. Presta atenção na palavra anterior, ó, aqui tá no singular. Tá? Eu tô falando só do casaco. Aqui eu tô falando das calças, tá? No plural, por isso que ficou grandes, tá? Vamos lá? Os sapatos são ridiculamente grandes de novo, muito bem. Então, são grandes aí, tá? Isso, grandes. Repetiu grandes. Então, é grandes, pequeno e grandes, tá? E o chapéu, assim como o casaco, é Pequeno. pequeno, muito bem. Então, pequeno de novo, tá? É o carro do ovo, gente. Para fechar com chave de ouro a minha aula. Vamos lá. E o carro do ovo tá passando. E o chapéu, assim como o casaco, é pequeno demais, não se encaixando corretamente, mas seguramente o nariz vermelho. Isso. Vermelho, tá? Eu tô botando no chat. Então, quem não estiver acompanhando, tiver perdido aí a... Tá, e depois é vermelho. E os sapatos... Grande. Grandes, tá? Aí é grande de novo. Tá? Grandes. Tia, me perdi. Eu vou botar no site. Pronto, acabou. O sexto, perdão. São elementos característicos. Eu me perdi. Botei no chat, tá? Quem se perdeu, dá uma verificada aí. Vamos para o sétimo para a gente poder finalizar a aula de hoje, tá? Porque faltam 10 minutos até menos. Largas. Tia, a aula ficou Não. certinha. Vamos lá, sétimo quesito. A diretora... Ita também notou que a diretora do grupo não usou muitos pronomes no texto,
mas poderia tê-los empregado. Veja alguns trechos do e-mail em que teria sido possível inseri-los e reescreva cada item acrescentando-os. Lembram que os pronomes, qual é a função dos pronomes? Lembram que eu dei uma aula sobre isso? Alguém? Ninguém lembra? Substituir o nome. Isso, substituir ou acompanhar o nome. Para quê? Para que esse termo não... Para não ficar sem sentido. Quase lá. É para que esse termo não se repita. Então, a função do pronome é substituir um nome ou acrescentar o nome, enfim, para que esse termo não se repita na oração seguinte, para que o texto não fique chato e maçante de se ler, tá? Então, existem vários tipos de pronomes. Nós temos os pronomes pessoais, que são... Quais são os pronomes pessoais? Tia, dá para se repetir? Quais são os pronomes pessoais? Quê? Eu, tu. Isso, eu, tu, nós, ele ou ela, nós, vós, eles e elas, tá? Existem os pronomes demonstrativos, que são quais? Aquilo e aquele. Aquele, aquilo, este, esta, tá? Existem os possessivos também. Quais são eles? Lembram deles? Meu, minhas, Isso, teu. meu, minha, teu, tua, seu, sua, tá? São os possessivos, tá? Então, vamos lá para a letra A. Agradeço pelo sétimo quesito, tá? Agradeço pelo interesse que demonstrou em participar de uma apresentação do nosso grupo. Qual pronome a gente poderia colocar aí? Eu. Isso, eu agradeço pelo interesse que... Caderno, tá, tia? Isso, tem um espacinho pequeno aí, né? É melhor fazendo o caderno, né? Ele tá até com o símbolo aqui do caderno. Então, ó, o sétimo letra A ficou assim. Eu agradeço, tá? Aí depois, tem outro pronome que eu posso colocar aí? Ou só o eu? Você? Isso, eu agradeço pelo interesse que você demonstrou em participar de uma apresentação do nosso grupo. Você é um pronome, mas aí ele se enquadra como pronome de tratamento, tá? Geralmente no contexto informal. Mas aí, como a diretora e a professora têm intimidade, ela pode usar o você. E na letra B? Eu? E isso eu tenho certeza de que será uma experiência incrível para as crianças. A letra B, eu também. Vou botar aqui no chat. Eu tô colocando no chat, tá? E a letra C? Em breve... Ah, perdão. Me empolguei por causa do horário. É porque eu quero deixar finalizado esse, pelo menos até a letra C agora. Para finalizar a aula.
Quando tiver terminado, me avisem, que aí eu vou para C, tá? Quem é que escreveu no caderno? Tem que fazer no caderno essa. Não tem espaço pro livro, não. Ele deixou o símbolozinho aí, ó, caderno. Eu sei, mas o que eu escrevo? Eu botei no chat, Jarson. Tá. Tu vai reescrever a frase acrescentando o pronome. Tia, pode ir para a letra C. E a letra C? Qual pronome pode ser acrescentado? Em breve confirmarei a data e o local em que deverão estar Em presentes. breve, eu confirmarei. Isso. Tem outro pronome que pode ser colocado aí? Em vocês. Isso, muito bem. Em breve eu confirmarei a data e o local em que vocês deverão estar presentes. E fechamos a aula de hoje. Vou finalizar aqui a gravação, tá? Para quem vai assistir mais tarde, beijos e até a próxima. Tchau.